Bom, temos aqui um teste de oitavo ano, um teste muito completo para os números racionais. Vamos passar muito rapidamente em vista as perguntas. Temos na primeira pergunta um problema que envolve normalmente áreas e, portanto, provavelmente a raiz quadrada, não é? Depois, no segundo, temos outro problema agora com volumes de cubos e os volumes de cubos estarão associados tipicamente às raízes cúbicas. Depois temos potências, temos aqui uma expressão com potências. Temos mais raízes quadradas e raízes cúbicas, no 4. No 5, vamos trabalhar os números racionais e as dízimas, muito importante, os conjuntos. Depois temos mais expressões numéricas, estas com todo o tipo de operações, também já com as potências e as raízes. Finalmente, temos no 7 as dízimas e ainda mais um pouco de expressões numéricas. Portanto, tem aqui um teste bastante completo. A única coisa que não tem é a notação científica. Pode ser usado da seguinte forma. Uma das maneiras é tentar fazer primeiro o teste todo e depois pôr o vídeo a correr daí para a frente e corrigir. Ou ir fazendo pergunta a pergunta e, à medida que se faz, vai-se corrigindo. Okay? Se houver algum tema que não vá sair para o teu teste, o que podes fazer é fazer apenas as perguntas que te interessam, ok? Bom, vamos a isso e boa sorte! Vamos fazer então a primeira pergunta. Na primeira pergunta temos um problema com uma figura com dois quadrados, com um retângulo. Antes de lá irmos, vamos só olhar aqui para o lado direito e vamos muito rapidamente recordar como é que trabalhamos com áreas de quadrados e o que é que isto tem a ver com raízes, especificamente as raízes quadradas. Portanto, na situação mais simples que nós temos aqui, que é esta situação 1, nós temos o lado do quadrado mede 2 cm, então calcular a área não é difícil, será lado vezes lado, 2 vezes 2, ou então o lado ao quadrado, 2 ao quadrado, que vai dar 4, e agora atenção, nós tínhamos centímetros, portanto vamos ter centímetros quadrados na área. Portanto, a área do quadrado é o lado ao quadrado. Então, e se pusermos o problema ao contrário? Se já conhecermos a área de um quadrado e se quisermos descobrir o seu lado, é o que temos aqui na 2. O que é que fazemos? Agora temos de fazer a operação inversa do quadrado, que é o quê? É a raiz quadrada. Então, podemos pensar nisto como uma pergunta. Eu quero adivinhar qual é o número que ao quadrado vai dar 100, para funcionar aqui como o lado do quadrado. Ora, esse número, eu posso pensar logo, olha, é 10, 10 ao quadrado dá 100, é verdade. Mas também posso pensar que o 10 é o quê? Relativamente ao 100, é a raiz quadrada de 100. E a raiz quadrada dos 100 cm quadrados vai nos dar 10 cm. Ok? Portanto, tenho o lado, primeira situação, quero a área e levo ao quadrado. Está feito. Segunda situação, tenho a área, quero o lado do quadrado, tiro a raiz quadrada. Então vamos usar estas ideias ali na primeira pergunta, que nos diz que temos dois quadrados, temos um retângulo, este retângulo ABCD, que é este com estes 4 vértices. O que é que temos mais? Sabemos que a área do quadrado de lado CD é de 400 cm quadrados. Ora, o lado CD será esta aqui. A área, vou-lhe chamar área 1, por exemplo, 400 cm quadrados. E temos a área do quadrado de lado AD, é 81 cm quadrados. Vamos colocar aqui e eu vou-lhe chamar A2, que será 81 cm quadrados. O que é que nós queremos? O perímetro daquele retângulo ABCD. Portanto, o perímetro deste retângulo. Ok? Então vamos lá tentar pensar de uma forma lógica. Se eu quero o perímetro deste quadrado, o que é que eu desculpem, do retângulo, o que é que eu vou precisar? Vou precisar de conhecer os comprimentos dos seus lados, não é? Basta-me conhecer estes dois e consigo calcular o perímetro, que, já sabem, será a soma de todos os comprimentos dos lados. Portanto, é dar esta volta toda e somar tudo o que vamos encontrando. Então, primeiro que tudo, precisávamos destas medidas, que não temos. Como estas medidas estão associadas aos quadrados, são os lados dos respectivos quadrados, eu vou colocar aqui, por exemplo, este lado vai ser o L1, este aqui, que diz respeito ao quadrado 1, não é? E o outro, vamos lhe chamar, por exemplo, L2, que é correspondente ao
quadrado A2, com área de A2. Então eu preciso destas duas medidas. E se são os lados dos quadrados, acabamos de ver como é que podíamos fazer isso. A partir da sua área, conseguimos descobrir o lado. Então vamos lá, vamos começar por descobrir, primeiro ponto, descobrir o lado 1. Sendo o lado do quadrado da área 400 cm², o que é que vamos fazer? A raiz quadrada dessa área. Ora, a raiz quadrada de 400 cm², que vai dar 20, não é? Porque o 20 ao quadrado vai dar 400. Portanto, 20, mas 20 quê? Estamos a falar de um comprimento de um lado. Se tínhamos uma área em centímetros², ele terá que estar em centímetros. Portanto, temos aqui já uma medida. Segunda medida, o lado 2. O lado 2, pelo mesmo raciocínio, será a raiz quadrada da área do respectivo quadrado, que tem área 81. Portanto, vai ser a raiz de 81. E se conhecerem bem os quadrados perfeitos, sabem que 9 ao quadrado vai dar 81. Por isso, temos 9 também centímetros de lado daquele segundo quadrado. Então, temos tudo. Para calcular o perímetro do retângulo, este retângulo aqui, vamos agora fazer o quê? Podemos ou escrever uma soma com todos os lados, não é? Seria L1 mais L2 mais L1 mais L2, não se esqueçam de nenhum lado. Ou, como há aqui lados iguais, podemos duplicar o L1, isto seria L1, mais 2 vezes o L2. Então temos 2 vezes o L1, que é 20, mais 2 vezes o outro, que é 9. Temos 40 mais 18, ou seja, 58. Estamos a falar de um perímetro, portanto, será também centímetros, ok? Não é uma área. E está feito. Vamos agora ao exercício 2, que é mais um problema. Um problema agora que envolve volumes de caixas que são cúbicas, portanto, são cubos. Antes de começarmos mesmo o problema, vamos agora ver, em relação ao volume de um cubo, o que é importante saber. Portanto, existe uma fórmula para calcular o volume do cubo, conhecendo a sua aresta. Esta é a situação mais simples. Vamos olhar aqui para esta situação 1. Se eu souber o valor da aresta do cubo, como é que calculo o volume? É fácil, vamos multiplicar. Ou fazemos o 2 vezes o 2 vezes o 2. Ou então pensamos em termos de potências como sendo 2 ao cubo, não é? Que vai dar 8, neste caso serão 8 decímetros cúbicos. Estamos a falar agora de um volume, não é? Bom, esta é a situação fácil. Então, se quisermos pôr tudo ao contrário, se eu souber o volume, que é o caso da segunda situação que está aqui, eu sei o volume, 27 decímetros cúbicos, e quero saber qual é a aresta desse cubo. Então, qual é a operação inversa de elevar ao cubo, que foi o que nós fizemos aqui? Pegamos na aresta e elevamos ao cubo. Qual é a operação inversa? Não é dividir por 3, muito cuidado, é a raiz cúbica. Portanto, fazemos a raiz cúbica, vamos aqui este 3, a indicar a raiz cúbica, de 27 decímetros cúbicos. Então, quanto é que é a raiz cúbica de 27? Ou, pondo de outra forma, qual é o número que ao cubo vai dar 27? Será o 3. Portanto, será 3. E agora é uma aresta, um comprimento, terá que ser em decímetros. Ok? Portanto, dão-nos a aresta, queremos o volume, situação 1, fácil, é elevar ao cubo. Na de baixo, temos o volume do cubo, queremos a aresta, fazemos o inverso, tiramos a raiz cúbica. Vamos ao problema. O problema dá-nos então o seguinte, temos aqui um conjunto de várias caixas cúbicas, elas são todas iguais, e o volume de cada caixa, atenção que é de só uma delas, o volume será de 8.000 centímetros cúbicos. Primeira pergunta, temos de calcular a medida do comprimento da aresta de cada caixa. Ora, não é muito difícil, temos o volume de uma só caixa, que é o mesmo que dizer, temos o volume de um cubo, como vimos agora mesmo. Então, se tivermos o volume de um cubo, que é de 8.000 centímetros cúbicos, como é que vamos calcular a aresta? Usamos a operação inversa de elevar ao cubo. Portanto, vamos fazer a raiz cúbica destes 8.000 centímetros cúbicos. Pronto, se puderem usar a calculadora,
vai dar jeito. Vamos lá ver se ela quer colaborar. Vamos fazer aqui rapidamente a raiz cúbica. Ou não, não vai colaborar, portanto vamos fazê-la de outra forma. Vamos pensar qual será o número que ao cubo vai dar 8.000. Bom, se fosse para dar 1.000, quanto é que teria de ser? Teria de ser 10 ao cubo, portanto ainda não chega. Quanto é que a gente vai precisar aqui para chegar aos 8.000? Os 8.000 é o mesmo que 8 vezes 1.000. Então, se é 8 vezes 1.000, nós já conseguimos escrever o 1.000 como 10 ao cubo. O 8 sabemos escrevê-lo como um número ao cubo. Qual é? É o 2. Portanto, 2 ao cubo vezes 10 ao cubo. Agora, podemos até usar as regras das potências. Quando multiplicamos potências com o mesmo expoente, que é o caso aqui, o que é que fazemos? Deixamos o mesmo expoente e multiplicamos as bases. Então isto seria 2 vezes 10 ao cubo, ou seja, 20 ao cubo. Então reparem, mesmo quando a calculadora não funciona, temos aqui uma alternativa. Se o 20 ao cubo dá 8.000, o que é que isto nos diz? Que a raiz cúbica de 8.000, fazemos o inverso, vai nos dar 20. E como é uma aresta, é um comprimento, vai estar, neste caso, em centímetros. Ok, então já temos a aresta, que era aquilo que nos era pedido na linha A. Esta está feita. Agora, queremos, na linha B, determinar a altura da figura. Portanto, de cima a baixo, se isto ficasse direitinho, seria a altura. O que é que nós temos aqui? Temos vários níveis, temos 1, 2, 3, 4 cubos. Então, o que é que será necessário para calcular toda a altura? Bom, não é muito difícil perceber. Se são todos iguais, se soubermos a altura de um deles, e esta altura vai corresponder ao quê? À aresta, não é? Porque o cubo tem todas as medidas iguais, todas estas arestas. Então, se conhecermos a aresta, que já temos, está aqui, é fácil chegar à altura toda desta figura. Portanto, vamos fazer isso. Quantos cubos vamos precisar? Aquela altura, que eu vou chamar H, vai precisar de 4 arestas, não é? 1, 2, 3 e 4. Portanto, precisamos de 4 vezes aquela aresta A, que já sabemos que é 20. 4 vezes 20 centímetros e ficamos com os 80 centímetros. É uma altura, portanto, estará também em centímetros. E está feito. Vamos à pergunta 3. Temos aqui uma expressão para calcular que tem potências. E dentro desta expressão, aliás, está do lado direito, existe um x que nós vamos descobrir. É isso que nos pede a pergunta, o valor de x. Vamos determinar o valor de x. Bom, ideias. Do lado esquerdo há aqui muita coisinha para calcular. Portanto, se calhar vamos tratar primeiro desse lado e depois logo vemos que igualdade é que obtemos. Portanto, do lado esquerdo temos 3 ao cubo vezes, e agora temos ali 1/3 elevado a menos 5, e depois temos uma divisão. Portanto, vamos tentar começar já por esta operação que está aqui, mas temos um problema, não é? Temos uma multiplicação, mas não há nem bases iguais, nem expoentes iguais. E se tivéssemos alguma destas coisas iguais, teríamos regras que nos iriam ajudar. Portanto, normalmente tentamos aqui criar algo que seja igual. Neste caso, o que é que nos pode ajudar a fazer isso? Vamos pensar aqui nesta potência, que é 1/3 elevado a menos 5, e nós sabemos que, das regras que já aprenderam, por exemplo, quando temos a sobre b elevado a menos um certo número, eu vou representar por n, portanto isto é no geral, mas podiam ser aqui, vamos pôr um em concreto, 2/7 elevado a menos 2, nós podemos escrever esta potência como uma potência de expoente positivo. Como? Vamos pegar na base e, como temos aqui menos, vamos inverter a base. Aquele 2/7 elevado a menos 2 é o mesmo que invertemos, fica 7/2 elevado a 2. Isto vai nos dar jeito. A fórmula no geral seria a sobre b elevado a menos n, troca-se a posição entre estes dois, inverte a fração e trocamos o sinal do expoente. Então vamos fazer isto neste caso. 1/3 elevado a menos 5 irá ficar 3 sobre 1
mas eu não vou escrever o 1, não vale a pena, 3 a dividir por 1 vai dar 3, elevado, e agora este expoente, que era menos 5, vai passar a positivo, portanto vai ficar 3 à quinta. Ok, e vamos escrever o resto, a dividir por 9 elevado a menos 1, vamos deixar como está. Portanto, isto só estou a trabalhar a parte do lado esquerdo da igualdade. Ok, o que é que ganhamos com isto? Agora, olhando para a primeira operação, já temos algo que é igual, temos as bases. E, tendo as bases iguais, faz sentido aproveitar, vamos aplicar a regra. Aquilo que é igual, tipicamente fica igual nestas regras, damos a mesma base, fica o 3, e agora os expoentes vão ter de somar. Portanto, são aquelas regras que é preciso saber, 3 mais 5, que vai dar aqui o 8. Ok, agora, próximo passo, o que é que a gente pode fazer? Outra vez um problema. Temos, novamente, bases diferentes, expoentes diferentes. Esta parte é um bocadinho mais difícil, vai precisar aqui de um pequeno truque para fazer aparecer aqui algo que seja igual. Então, que truque será esse? Vamos olhar para o 3 elevado a 8, vamos pensar aqui um bocadinho. O que é que está aqui escondido neste 3 elevado a 8? O que é que esta potência representa? Seria aqui um produto sempre do mesmo fator que é a base. 3 vezes 3 vezes 3, vamos lá ver se eu não perco todos. 4, 5, 6, 7 e 8. Temos 8, 3 aqui. E agora, o que é que nós vamos fazer? Eu gostava de fazer aparecer algo igual e neste caso vou tentar fazer aparecer aqui uma base, construir uma potência que tenha a mesma base que a outra, que é 9. Como é que a partir do 3 nós obtemos o 9? Não é muito difícil. Olhando para aqui, nós conseguimos agrupar um 3 com um 3 que me vai dar 9. Não é? Então temos um 9. Aqui temos outro. E fazemos isto até ao fim e vamos ter aqui 4 9s. Portanto, ter aquela multiplicação de cima é o mesmo que ter a de baixo. E esta de baixo vai poder ser escrita como uma potência. Será a base que é 9 e o expoente que é 4. Ok? Portanto, 3 elevado a 8, aliás, 3 à oitava, será igual a 9 elevado a 4. Portanto, vamos escrever dessa maneira e vamos aproveitar que agora vamos ter bases iguais. Teremos, no lugar do 3 oitavos, desculpem, é 9 à quarta a dividir por 9 elevado a menos 1. Ok? Então agora temos bases iguais. Tendo bases iguais, já existe uma regra. Portanto, tipicamente, aquilo que é igual fica igual, vamos deixar o 9 como base. Agora, o que é que manda fazer a regra quando é uma divisão entre potências com a mesma base? Nós vamos subtrair os expoentes. Mas muito cuidado aqui. Ok? Aqui, muita atenção, perigo. Ok? E porquê é que é perigo? Porque nós vamos subtrair, vamos fazer 4 menos o número que está no outro expoente, que por acaso também é negativo. Então é normalmente aqui que ocorrem muitos erros. Está bem? Portanto, nós vamos subtrair o menos 1. E como é que se subtrai depois um número negativo? O que é que fazemos a esta subtração? 4 menos menos 1, vamos transformar em quê? Em 4 mais 1. E, portanto, isto vai dar, na realidade, 5. Não é 3, como se calhar alguns de vocês poderiam aqui colocar. Portanto, vamos lá aqui com cuidado. Teríamos 9 elevado a 5. Pronto. Então, passando todas estas dificuldades, conseguimos chegar à expressão que estava do lado esquerdo daquela igualdade. Então, vamos lá escrever a igualdade novamente. Portanto, neste momento, aquela igualdade lá de cima ficou. Do lado esquerdo vimos que valia 9 elevado a 5 e do lado direito temos um 9 elevado a x. Então agora é simples. Qual é o valor do x? Vai ter que ser 5, não é? Para que aquelas duas potências deem o mesmo resultado. Portanto, temos aqui uma opção que era a B. E está feito. Vamos à pergunta 4. Temos agora uma reta numérica com o ponto A, que está aqui representado, e queremos saber qual das seguintes expressões tem o valor numérico igual à abscissa de A. Portanto, o A está aqui. Bom, nós não sabemos qual é a unidade aqui nesta reta numérica, eu não sei quanto é que vai daqui até aqui, por exemplo, mas vamos poder saber porque temos aqui este número nesta posição.
Ora, ele tem ali algumas contitas a fazer, portanto vamos a isso. Vamos começar por primeiro perceber o que é isto. Isto é o módulo da raiz cúbica de menos 8. Então, vamos começar aqui por dentro. O que é que está aqui? Raiz cúbica de menos 8. Então, qual é o número que ao cubo vai dar menos 8? Terá que ser um número negativo, não é? E neste caso será o menos 2. Portanto, o menos 2 ao cubo, o que é que dá? Podemos até fazer aqui só a multiplicação, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, e portanto nós temos este negativo vezes negativo que vai dar positivo e dá 4, e este 4 vezes o menos 2 vai dar menos 8, não é? Regra da multiplicação, sinal positivo vezes negativo vai dar negativo. Portanto, se o menos 2 ao cubo dá menos 8, significa, lendo ao contrário, que a raiz cúbica do menos 8 é menos 2. Ok, mas está aqui isto, estas duas barras que representam o valor absoluto. E, se recordarem, o valor absoluto de um número, no fundo, é a distância a que ele está da origem. Na reta numérica, se eu tivesse aqui o 0, o menos 2 estaria algures aqui. A que distância é que ele está da origem? Se é uma distância, tem que ser positivo. Está uma distância de 2. Ok? Então, o valor absoluto de menos 2 é 2. Ok? Isto já está. Agora que já sabemos que aqui está o 2, já sabemos que daqui até aqui isto vale 2. Então, andando para o lado esquerdo, para os negativos, vamos ter aqui o menos 2 e teremos na posição do A o menos 4. Portanto, já conhecemos a abscissa do ponto A. A abscissa é menos 4. Ok. Mas temos que escolher uma das 4 expressões cujo valor numérico é exatamente igual a menos 4. Então, vamos às continhas. Vamos começar aqui pela A. Temos 2 raiz de 9 menos raiz de 49. Então, raiz de 9 vai dar quanto? Qual é o número positivo que ao quadrado vai dar 9? Será o 3, não é? Portanto, vai dar 2 vezes 3. Agora, se vocês conhecerem bem os quadrados perfeitos, é fácil fazer. O 49 também é um quadrado perfeito, que vai ser 7 ao quadrado. Portanto, a raiz quadrada de 49 será 7. Finalmente, fazemos as contas. 2 vezes 3, que dá 6, menos 7, este vai dar menos 1. Portanto, não é esta. Esta não dá menos 4. Vamos testar a outra, B. Ora, a opção B temos raiz de 16 menos raiz de 36. Mais quadrados perfeitos, não é? 16 é 4 ao quadrado, portanto, a raiz de 16 será 4. 36 também é um quadrado perfeito, 6 ao quadrado, a raiz quadrada de 36 será 6. 4 menos 6 vai nos dar menos 2 e, por isso, ainda não é esta, a B não está correta. Vamos à C. A C tem uma raiz cúbica menos uma raiz quadrada de 81. Então, raiz cúbica de 27, qual é o número que ao cubo vai dar 27? Será o 3, menos a raiz quadrada de 81. 81 é um quadrado perfeito, vem de 9 ao quadrado e, por isso, a raiz quadrada vai dar 9. 3 menos 9 e temos menos 6, também não é esta, não é? Ficou mesmo para o fim. De qualquer forma, vamos fazer as contas para confirmar e vamos ver o D. Agora é preciso ter cuidado, está aqui uns sinais de menos, menos raiz cúbica e lá dentro também há um menos, menos 1. Depois outro menos aqui fora e dentro da outra raiz temos 9 mais 16. Ok, então vamos a isto. Primeira, a raiz cúbica de menos 1. Qual é o número que ao cubo vai dar menos 1? Será o próprio menos 1, não é? Agora aqui cuidado porque há um menos atrás da raiz, que já está aqui, eu vou escrevê-lo. E agora desta raiz cúbica saiu também um número negativo, portanto vai sair menos 1. Menos, e agora, o que é que dá dentro da outra raiz? 9 mais 16, que vai dar os 25. 25 é um quadrado perfeito, vai nos ajudar. Mas antes disso, vamos só simplificar aqui este menos 1. Portanto, vai ficar 1, positivo, menos, e agora a raiz quadrada de 25. O 25 é 5 ao quadrado, é um quadrado perfeito, 25, e por isso a raiz quadrada será 5. Ora, cá está, 1 menos 5 vai nos dar o menos 4, como estávamos à espera, não é? Por isso seria a opção D.
e está feito. Bom, chegamos à pergunta 5. Vamos analisar aqui este conjunto A. Tem vários números com várias formas e depois temos perguntas sobre estes números. Portanto, se calhar convém começar por ver se há alguma simplificação que se possa fazer e depois avançar para as perguntas concretamente. O primeiro número, menos 12 quintos. Ora, este número, isto é já uma fração irredutível, não há nada a fazer, portanto vamos deixar assim. Raiz de 13. Será que o 13 é um quadrado perfeito? Temos 3 ao quadrado a dar 9, 4 ao quadrado a dar 16, portanto o 13 não é quadrado perfeito, já não vamos conseguir simplificar ali nada. Menos 15 terços, aí sim, não é? Portanto, menos 15 terços, sabemos que o 15 é múltiplo de 3, portanto vamos dividir por 3 em cima e em baixo, ou dividir logo o 15 por 3, também dava, e vamos obter menos 5. Portanto, vamos pôr aqui, este é o mesmo que ter menos 5, aqui. Agora, 4,6, dízima infinita periódica, de período 6, já estou a adiantar-me um bocadinho, mas não é algo que se possa simplificar mais para já. Depois, raiz cúbica de menos 8, isto sim, conseguimos. O que é que vai dar? Qual é o número que ao cubo vai dar menos 8? Terá que ser o menos 2, não é? Porquê? Porque o menos 2 ao cubo vai dar menos 8. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Então, este que aqui está vale menos 8. Menos 2. Okay? Que é o que temos aqui. Ok, temos uma raiz de uma fração, mas a fração que ali está é um bocadinho especial. Porquê? O que é que nós lá temos dentro? Temos 36 e este número diz-nos qualquer coisa. 36 é um quadrado perfeito, tal como o 16. E como são quadrados perfeitos, nós vamos conseguir adivinhar qual é a fração que ao quadrado vai dar aquele número que lá está dentro. Então, qual é que será? O 36 nós sabemos que é 6 ao quadrado. O 16 sabemos que é 4 ao quadrado. Então, se nós usarmos numa fração em cima o 6 e em baixo o 4, se nós agora elevarmos o 6 quartos ao quadrado, o que é que nós obtemos? 6 quartos ao quadrado seria 6 ao quadrado, ou então podemos pôr de outra forma, 6 quartos vezes 6 quartos, que vai dar 6 vezes 6, 36, 4 vezes 4, 16. Portanto, cá está. Nós sabemos que o 6 quartos ao quadrado dá 36 16avos. Então, isso quer dizer que a raiz quadrada de 36 16avos terá que ser 6 quartos. E, se quisermos, podemos ainda simplificar, não é? Portanto, 6 quartos, os dois números são pares, dividindo por 2 ficaria 3 meios. Então, temos aqui mais um número que, simplificado, é 3 meios. Bom, agora que temos as coisas um pouco mais simples, vamos analisar as perguntas. A linha A pede-nos os elementos do conjunto que são números inteiros. E agora deu jeito a esta simplificação. Olhando para ali para os vários números, este já vimos que não havia mais nada a fazer, portanto isto não é um número inteiro, a fração já está irredutível aqui. Portanto, este não é inteiro. Raiz de 13, vimos também há pouco, o 13 não é um quadrado perfeito, portanto não vai sair dali um número inteiro. Temos agora menos 15 terços que simplificamos para menos 5 e, portanto, cá está, temos um primeiro número inteiro, o menos 15 terços. Não se esqueçam do que é um número inteiro, tem o conjunto dos números naturais, não é? Que inclui o quê? O 0, o 1, o 2, por aí fora. E depois, se acrescentarmos os inteiros negativos, como o menos 1, o menos 2, o menos 3, etc., vamos obter o conjunto dos números inteiros, que se representa por Z. Este símbolozinho, ok? Pronto, então estamos à procura destes. Já encontramos um. A seguir temos o 4,66666, obviamente não é inteiro. Depois temos aquela raiz cúbica que vimos que dava menos 2. E, portanto, embora estando ali um bocadinho disfarçada, nós sabemos que vale menos 2, portanto é um inteiro. Vamos a isto, vamos colocar aqui mais um inteiro, que é a raiz cúbica de menos 8. Finalmente, tínhamos aquela raiz quadrada, mas vimos que dava 3 meios, não é um inteiro. Portanto, encontramos os únicos dois números inteiros. O A está feito. Vamos ao B. No B, pede-nos algo que ainda não fizemos aqui neste teste, que é escrever na forma de fração irredutível um número
que é uma dízima infinita periódica. Está bem? Portanto, há uma técnica para o fazer e para isso dá jeito de conhecer aqui algumas coisinhas. Deixem-me só criar aqui espaço. E quais são elas? Isto vocês têm que saber muito bem. Primeiro, uma das frações mais conhecidas e uma das dízimas infinitas periódicas mais conhecidas corresponde ao 0,333333, que temos de saber que é 1/3. Okay? A partir desta dízima, nós agora conseguimos encontrar outras e transformar rapidamente em fração. Tá bem? Esta nós sabemos logo que dá 1/3. Então, e, por exemplo, se eu quiser o 0,66666, dízima infinita periódica de período 6. Como é que ela se relaciona com aquela? Nós conseguimos ver que é o dobro, não é? É 2 vezes o 0,3333 por aí fora. Então, agora que sabemos isto, podemos substituir este 0,3 pela fração, que é 1/3. E 2 vezes 1/3, multiplicando em cima os numeradores dá 2, em baixo é como se tivéssemos 1, e portanto ficaria 2/3. Então, se encontrarmos 0,3333, podemos transformar nisto. E esta podemos em 2/3. Então vamos lá tentar agora usar estas ideias. Nós temos 4, e depois o período que se repete até ao infinito, 66666. Então o que é que fazemos? Vamos desmontar este número em duas partes. A parte inteira, que é 4, mais a parte decimal, que será 0,6666 por aí fora. Okay? Agora acabamos de ver isto. Conseguimos, a partir daqui, transformar aquela dízima em 2 vezes o 0,3, dízima infinita periódica, que sabemos que é 1/3. E então fazemos este processo todo. Agora vamos, não se esqueçam, primeiro multiplicar, tem prioridade a multiplicação. 2 já sabíamos que dava 2/3, e para poder somar agora estes dois números, vamos pôr o mesmo denominador, não é? Por 3, que ficaria 12/3 mais 2/3. Com isto vamos obter, então, 14/3, e é esta a fração irredutível que nós procurávamos. Se quiserem confirmar, podem fazer a divisão, por exemplo, ou na calculadora, e ver que dá realmente esta dízima infinita periódica. Okay? O B está feito. Falando em dízimas, na pergunta C, pedem-nos para indicar daquele conjunto quais são as dízimas infinitas. Então, quais é que serão? Nós temos ali o menos 12 quintos. Vocês não têm um processo agora obrigatório para usar, por isso podem usar qualquer um que conheçam bem. Uma das formas de ver que tipo de dízima é que ali temos, no 12, menos 12 quintos, seria fazer a divisão do 12 por 5. Okay? Vamos dividir. Aqui teremos que usar 2 vezes 5, 10, e temos resto 2. Vamos acrescentar aqui um 0, para dividir mais um bocadinho ainda, e vamos baixá-lo. Ora, 20, em 20, quantas vezes cabe o 5? Vai ser 4, e vai dar certinho. 4 vezes 5, 20, e dá resto 0. Vamos acertar as casas decimais. Temos aqui uma, não há nenhuma no divisor, portanto vai ser uma no quociente. Então temos 2,4, e parou aqui. Portanto, isto é o quê? É uma dízima finita. Tem fim, não é? Dízima finita. Ok, o que é que nós procuramos? Nós procuramos as infinitas, portanto esta não é. Bom, agora cuidado, não é? Porque há dízimas infinitas de dois tipos. Portanto, temos as dízimas infinitas periódicas, como vimos aqui já, e até podemos aproveitar já esse número, não é? Este 4,66666 até ao infinito é uma dízima infinita periódica. Portanto, vamos já colocar esse aqui. Este. Ok. Queremos as dízimas infinitas. Atenção. Depois, temos também dízimas infinitas não periódicas. Ok? Será que a raiz quadrada de 13 é uma dízima desse tipo, das infinitas não periódicas? Bom, então vamos lá ver. Primeiro, se dentro da raiz quadrada nós tivermos um quadrado perfeito, por exemplo, raiz quadrada de 16, nós sabemos como o 16 é 4 ao quadrado, isto dá 4, não é? Mas já vimos também que o 13 não é quadrado perfeito, e por isso
sabemos que não vai dar aqui um número inteiro. Até podemos fazer uma espécie de enquadramento, perceber entre que valores é que está esta raiz de 13, pensando assim, bom, um bocadinho, o quadrado perfeito que é maior que o 13 é o 16. Então eu sei que posso pô-lo aqui, a raiz de 13 é menor que a raiz de 16. Qual é o quadrado perfeito que é menor do que 13? O que vem abaixo será o 9. Então a raiz quadrada de 9 estará aqui do lado esquerdo. Então eu sei que este vai dar 3 e este vai dar 4. Okay? Portanto, o que vai sair, o valor que representa esta raiz de 13 não pode ser um número inteiro, não é? Não há nenhum entre 3 e 4. Portanto, terá que ser uma dízima infinita não periódica, tá bem? Não pode ser uma dízima infinita periódica porque essas resultam de divisões entre números inteiros, desde que o de baixo não seja zero, tá bem? Por exemplo, a fração 7 sobre 3 daria uma dízima infinita periódica, neste caso. Bom, então, já temos o 4,666, este também, este também é uma dízima, só que é uma dízima infinita não periódica, mas aqui não distingue, portanto, eles só dizem, queremos as dízimas infinitas. Raiz cúbica de menos 8 dá menos 2, portanto, esta não é. Eu saltei aqui 1. O menos 15 sobre 3 dá menos 5, também não é dízima infinita. E a última, que é 3 meios, ora, 3 meios é o mesmo que 1,5. Portanto, é uma dízima finita. Conclusão, temos aqui duas dízimas infinitas, embora sejam de tipos diferentes, são as duas infinitas, ok? Então teremos esta como resposta, a C. Bom, na linha D, vamos ter que ordenar por ordem decrescente. Portanto, agora, isto pode ter mais do que uma forma de fazer. Vamos aqui muito rapidamente tentar criar uma ordem e para isso vamos, por exemplo, organizar primeiro os negativos para um lado, os positivos para o outro, porque isso já nos vai ajudar a ordenar. Então, temos os números negativos, como o menos 12 quintos, temos o menos 15, eu ainda não estou a pôr por qualquer ordem, só estou a escrever os negativos aqui deste lado. E temos a raiz cúbica de menos 8, que também corresponde a um número negativo. Portanto, aqui deste lado estão os negativos, do lado, se calhar até devia ter feito ao contrário, porque vamos pô-los por ordem decrescente. Então deixem-me arrumar isto de outra maneira. Vamos pôr à direita, vou pôr aqui os negativos, e agora do lado esquerdo vou pôr os positivos. Quais são? Temos a raiz 13, temos este 4,666 e temos a raiz de 36 sobre 16. Ainda não estão ordenados, atenção. Nós vamos fazer por ordem decrescente, tá bem? Do maior para o menor. Então vamos começar a pôr do lado esquerdo o maior possível. Então terá que ser dos positivos, não é? O maior possível terá que ser dentro dos positivos. Entre os três que temos, nós sabemos que, por exemplo, a raiz de 13, acabámos de ver aqui que ficava algures entre o 13 e o 4. Tá bem? Portanto, isto fica entre 3 e 4, aproximadamente. Depois temos aqui este que é 4,666, portanto este é maior. O último, nós sabíamos que dava 3 meios, vimos há pouco, que é 1,5. Então qual é o maior? Temos o 4, vamos já pôr agora por ordem, 4,666 é maior do que. Depois o raiz de 13 está entre 3 e 4. A seguir, a raiz de 36 sobre 16, que corresponde a 3 meios. E agora vêm os negativos. Mas dos negativos, vamos lá ter aqui algum cuidado. Portanto, com os negativos, vamos marcar aqui o 0 e vamos olhar um bocadinho melhor para eles. Temos o menos 15 terços, que seria menos 5. Temos 1, 2, 3, 4, 5. Estaria aqui. Eu vou pôr menos 5, que corresponde ao menos 15 terços. Depois temos o menos 12 quintos. Quando fizemos a divisão, vimos que dava, se não estou em erro, menos 2,4, exato. Portanto, esse irá estar onde? Isto seria menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Portanto, teríamos algures para aqui este menos 2,4, que é o número... onde é que ele anda? Está ali, menos 12 quintos. Ok.
E, finalmente, temos o outro número negativo, que é o raiz cúbica de menos 8, que é menos 2, que estará aqui. Portanto, aqui está o raiz cúbica de menos 8. Então, no meio desta confusão, vamos lá ver se a gente se entende. Temos este número e este. Então, qual é o maior deles? Cuidado, porque os números são maiores na reta numérica se estiverem mais para a direita. Portanto, dos três negativos, qual é o que está mais à direita? Vai ser este, raiz cúbica de menos 8. Então, este é, depois dos números positivos, é o maior deles. Ou seja, vem raiz cúbica de menos 8. A seguir, qual é o que vem? Temos o menos 12 quintos. E, finalmente, o mais negativo, o menor deles. O menor é o que estiver mais para a esquerda na reta numérica, não é? Qual é o menor? É o menos 15 terços. E pronto, estão todos por ordem decrescente, como é pedido, atenção. E está feito. Vamos à pergunta 6. Temos de calcular o valor de cada uma das seguintes expressões. Vamos começar com a linha A, onde temos várias operações. Portanto, temos de ter aqui algum cuidado. Vamos olhar para aqui e para cima. Temos o quê? Temos uma primeira multiplicação aqui. Portanto, vamos começar por aqui, não é? 1 terço vezes menos 5 meios. Então, temos um positivo vezes um negativo. Vai dar negativo, para começar. E agora, como é que se multiplica? É a regra mais simples, é só numerador vezes numerador, 1 vezes 5. E em baixo, 3 vezes 2. Portanto, em cima dá-nos 5, 1 vezes 5, e 3 vezes 2, 6. Temos menos 5 sextos. Vamos escrever o resto. Já fazemos mais alguma coisa a seguir. Ok. Muita atenção às prioridades. Agora, o que é que nós vemos? Tínhamos aqui uma subtração, mas temos aqui uma divisão, não é? Depois temos ali outra subtração. Ora, entre estas operações, vamos começar pela divisão. Já sabem que temos que começar com multiplicações e divisões primeiro, antes de chegar às adições e subtrações. Portanto, vamos dividir. Mantemos o menos 5 sextos. E como é que nós vamos dividir? A divisão, vamos transformá-la sempre numa multiplicação. Portanto, transformamos na multiplicação entre o primeiro número, que mantém, este não muda, e vai multiplicar pelo inverso. Aqui, muita atenção, vai multiplicar pelo inverso do segundo número. Ora, o inverso é como se virasse de pernas para o ar. Portanto, vai ficar o quê? Menos 5 terços. Portanto, o 3 estava em cima, o 5 em baixo, e aqui trocam. Finalmente, menos 1. Portanto, a divisão já está. Vamos transformá-la numa multiplicação, e essa regra nós já conhecemos, é mais simples. Agora, continuamos a deixar aqui o menos, atenção, que aqui era 5 sextos. Aqui já levava um erro. Portanto, menos 5 sextos. E agora, como é que vamos fazer a multiplicação? Temos um número negativo vezes outro negativo. Então, na multiplicação, a regra diz-nos que negativo vezes negativo vai dar positivo. E então daqui vai sair mais, e agora a multiplicação, 3 vezes 5 em cima que dá 15, em baixo 2 vezes 3 que dá 6. Tudo menos 1. Ok? Temos agora aqui adições e subtrações. Se quisermos até podemos adiantar trabalho já pensando que vamos pôr o mesmo denominador aqui. Não era a única forma de fazer, mas vamos por aí. Agora vamos juntar estes dois. Menos 5 sextos mais 15 sextos vai dar 10 sextos, menos, e aqui, para ficar já com o mesmo denominador, vamos multiplicar por 6 o 1 e em baixo 6, é como se tivéssemos aqui 1 sobre 1, não é? E finalmente 10 sextos menos 6 sextos, que dá 4 sextos. Está quase, mas atenção que falta sempre tornar a fração irredutível, e isso conseguimos dividindo por 2, não é? Os dois são pares, portanto vai dar 2 terços. Esta está feita. Vamos à B. A B é uma expressão que envolve potências e, sempre que possível, vamos à procura das regras, não é? Aquelas que nos facilitam a vida. Então, olhando para ali, para o início, nós vemos já uma divisão entre potências que têm o mesmo expoente. Então, vamos aproveitar isso. Mas, as bases vamos fazer aqui ao lado, as bases destas potências que estão a dividir
são 2 e 3. Então vamos lá ver o que é que acontece quando aplicamos a regra. Damos o mesmo expoente, aquilo que é igual mantém-se igual nestas regras, e dividimos as bases. Mas 2 a dividir por 3, eu não consigo obter aqui um número inteiro, por exemplo. Portanto, o que é que eu vou poder escrever? Posso escrevê-lo como uma fração. Não é? 2 terços representa 2 a dividir por 3. Tudo isso elevado a 5. Portanto, o que eu fiz foi dar o mesmo expoente e dividir as bases, 2 por 3. Só que escrevi nesta forma. Então temos o 2 terços à quinta vezes, e depois temos ali, eu vou manter o que lá estava, menos 3 meios à quarta, menos, e depois temos aqui 3 meios elevado a zero, que é uma situação especial, não é? Já lá vamos. Bom, pensando nas prioridades, temos a multiplicação para fazer, mas voltamos a ter um problema. Não temos nem bases iguais, nem expoentes iguais. Ora, sem nenhuma dessas duas situações, não temos regra. Então vamos usar aqui um pequeno truque para fazer aparecer algo que seja igual. Aliás, vão ter que ser dois pequenos truques. Então, primeiro problema. Nós vamos tentar transformar isto numa base positiva. Já vemos porquê depois, porque provavelmente vamos tentar ter a mesma base, não é? Entre estas duas, e uma delas é positiva, a outra é negativa, por isso isto não pode ficar assim. Ora, qual é o primeiro truque a usar aqui? Quando nós temos potências de base negativa, imaginem, por exemplo, pode ser menos 1 elevado a 2, o que é que vai dar? É menos 1 vezes menos 1. Mas isto vai dar positivo, vai dar 1. Okay? Se tivesse sido com um expoente como 3, já seria menos 1 vezes menos 1, por aí fora, e iria dar menos 1. Portanto, obviamente que isto não prova, mas é apenas um exemplo de uma regra que vocês já conhecem, que é quando a base é negativa, se o expoente for par, nós vamos obter um resultado positivo. Se o expoente for ímpar, o resultado vai ser negativo. Então vamos lá ver o caso de cima. Se o resultado vai dar positivo, então se eu tivesse feito, em vez de menos 1 ao quadrado, se eu tivesse feito 1 ao quadrado, dava o mesmo. Dava 1 na mesma. Okay? Então, quando nós temos uma potência com a base negativa e o expoente par, que é o que nós temos aqui, nós podemos fazer este pequeno truque, que é escrevê-la. Portanto, eu tenho menos 3 meios à quarta. Se eu quiser, porque me dá jeito, eu posso escrever isto como 3 meios apenas à quarta. Porque tanto uma como a outra vão dar positivo, vão dar exatamente o mesmo valor. Okay? Portanto, muita atenção a este truque. E agora vamos usar isto para substituir ali aquela potência por 3 meios à quarta. Ainda não fica nada igual, mas já está mais perto de lá chegarmos. Vamos manter aqui, logo falamos sobre isto. E agora temos, nos expoentes não parece haver possibilidade de os pôr igual, mas as bases, como é que se relacionam uma com a outra? São inversas. Então, se são inversas, nós podemos escolher uma destas potências e escrevê-la com um expoente trocando-lhe o sinal. Portanto, vamos passar, como eles são de expoente positivo, vamos escrever uma delas com expoente negativo e, ao fazer isso, vamos trocar a base. Então, por exemplo, vamos escolher esta aqui, vamos manter a primeira e podemos fazer este pequeno truque, que é aquilo que ali está é o mesmo que 2 terços, portanto, eu inverti a base, mas vou ter de trocar o sinal ao que estiver no expoente. Neste caso era 4, vai passar a menos 4, está bem? Portanto, muita atenção daqui para aqui. Foi mais um truque, mas precisamos dele. Transformamos isto nisto, ok? Invertemos a base, trocamos o sinal do expoente. Avançando, temos 3 meios elevado a zero. Agora, já temos algo que é igual. Temos bases iguais. Numa multiplicação, aplicamos a regra. Damos a mesma base, 2 terços, e somamos os expoentes. Atenção que é 5 mais menos 4, e portanto vai dar 1, não é? Menos 3 meios elevado a zero. Ok? Então, 2 terços elevado a 1 é 2 terços, não é? E, finalmente, vamos olhar para aqui. Temos um número elevado a zero, e sabemos que qualquer número, exceto o zero, que esteja elevado a zero, vai dar 1, ok? Isto para um número que não seja zero. Então,
Temos 1 aqui. Está quase. Agora pomos o mesmo denominador, usando aqui 3, e ficamos com 2 terços menos 3 terços, que vai dar menos 1 terço. Okay? Este também está feito. Bom, agora vamos fazer o C, que tem para aqui várias raízes, tem também potências. Portanto, vamos olhar um bocadinho para a expressão, ver por onde é que poderemos começar. Dentro das raízes há aqui coisas a fazer, não é? Tanto numa como na outra. Então vamos começar por aí. Na primeira raiz vamos ter o quê? Temos lá 8 à quarta vezes 1 oitavo elevado a 3 ao cubo. Não temos bases iguais diretamente, nem expoentes iguais, mas vemos o 8 e o 1 oitavo, que são inversos um do outro. Portanto, vamos fazer algo que já usámos antes. Vamos inverter uma das bases. Por exemplo, podemos transformar este 1 oitavo ao cubo em 8 elevado a quê? Vamos deixar aqui o 8 à quarta vezes... E agora, invertemos o 1 oitavo, passa a 8, mas temos de trocar o sinal do expoente. Portanto, está elevado a 3, passa a estar elevado a menos 3. Está bem? O que eu fiz foi isto. Isto que aqui está é igual a 8 elevado a menos 3. Avançando, passamos para a outra raiz. E o que é que ali temos? Temos multiplicação e divisão. Então vamos por ordem. Vamos fazer a multiplicação primeiro. 5 terços vezes menos 4 nonos, que nos vai dar um número negativo, não é? Depois é multiplicar em cima os numeradores, 5 vezes 4, que vai dar 20, sobre 3 vezes 9, que vai dar 27. Vamos manter o resto, dividir por menos 3 quintos. Ok. Agora, vamos olhar para dentro da raiz cúbica e agora temos bases iguais e uma multiplicação. Portanto, vamos aplicar a regra, não é? Vamos dar a mesma base, que é 8, e vamos somar os expoentes. Ora, 4 mais menos 3, que vai dar 1, que vai ser o mesmo que apenas 8, não é? Já vemos o que fazemos a seguir. Menos, agora temos uma divisão. Esta divisão nós vamos transformar numa multiplicação pelo inverso. Portanto, primeiro vai dar positiva ou negativa. Regra dos sinais, negativo a dividir por negativo irá dar positivo. Ok? Portanto, eu vou ignorar agora os sinais, vai dar positiva, não vou pôr lá nenhum menos, e vou transformar na multiplicação pelo inverso da segunda fração, que é esta. Então esta vai inverter, passa o 5 para cima, passa o 3 para baixo. Ok? Agora, temos aqui raiz cúbica de 8, porque o 8 elevado a 1 é 8, claro, e temos de perguntar qual é o número que ao cubo vai dar 8, terá que ser o 2, não é? 2 ao cubo dá 8, o que significa que a raiz cúbica de 8 vai dar 2. Vamos colocar aqui e já temos esta simplificada. Dentro da raiz quadrada temos a multiplicação, agora é só fazer numerador com numerador, 20 vezes 5, que vai dar 100, e o 27 vezes 3, que vai dar 81. Bom, o 2 vai ficar aqui à espera, e agora, dentro desta raiz quadrada, nós encontramos dois números especiais. Temos o 100, e como é uma raiz quadrada, nós devemos pensar nos quadrados perfeitos. 100 é 10 ao quadrado. Então, se o 100 é 10 ao quadrado, eu sei que se fizer a raiz quadrada de 100, tenho 10. E o 81 também é um quadrado perfeito. Sabemos que é 9 ao quadrado. Portanto, se eu fizesse a raiz quadrada de 81, ia ter 9. Mas eu tenho uma fração, então vou fazer o quê? Qual é a fração que ao quadrado vai dar 100 sobre 81? Em cima teria de ser o 10, em baixo teria de ser o 9. E porquê? Porque 10 nonos ao quadrado seria 10 nonos vezes 10 nonos, dá em cima 100, em baixo 81. Portanto, se o 10 nonos ao quadrado dá isto, então a raiz quadrada do que aqui está é 10 nonos, que é o que nós pusemos aqui. Bom, está quase. Agora, vamos passar aqui para cima. Para pôr o mesmo denominador, vamos multiplicar por 9. 9 vezes 2, 18 sobre 9, menos 10 nonos. E 18 menos 10, que dá os 8 nonos. E está feita a linha C. Temos agora a pergunta 7, que nos pede para descobrir qual a fração que corresponde a esta dízima. Vimos já anteriormente que
Se tivermos, por exemplo, esta dízima infinita periódica, sabemos que isto vale 1/3. E agora vamos precisar de outra ideia. Portanto, vamos precisar de saber escrever, por exemplo, esta dízima infinita periódica, que tem mais uma casa decimal. Okay? Como é que vamos fazer isso? Bom, se nós pegarmos num número e se multiplicarmos, por exemplo, por 10, o que é que vai acontecer? Se eu tiver um número com vírgula, imaginem, por exemplo, 1,95. Se eu multiplicar por 10, nós sabemos que a vírgula vai andar uma casa para a direita, não é? Vai ficar 19,5. Então, vamos lá pensar como é que conseguimos andar no sentido contrário. Podíamos dividir por 10, não é? Mas dividir por 10 é o mesmo que multiplicar por 0,1. Portanto, se eu fizer 1,95 vezes uma décima, a vírgula agora vai andar para a esquerda, uma casa. E, portanto, iria ficar com 0,195. Bom, então vamos tentar aproveitar esta ideia de baixo. Multiplicar por 0,1 vai fazer a vírgula andar para a esquerda. E nós conhecemos a dízima que está aqui em cima, esta, e como é que ela se relaciona com a de baixo? Nós, se andarmos com a vírgula uma casa para a esquerda, vamos obter a dízima que está em baixo. Então, para fazer isso, o que é que nós precisamos? De multiplicar por 0,1. Portanto, vamos pegar na dízima 0,33333, que é a de cima, que nós conhecemos bem, esta, e vamos multiplicá-la por 0,1, o que nos vai dar esta. Está bem? Para que é que isto serve? É porque nós sabemos que esta que aqui está pode ser escrita como 1/3 e 0,1. Nós sabemos também escrever como fração, que é 1/10. Ok? Então, esta é a ideia que nós vamos aproveitar. Já agora vamos até ao fim, multiplicando 1 vezes 1 em cima dá 1 e em baixo 3 vezes 10 que dá 30. Bem? Mas o que é que isto tem a ver com a dízima que nós temos? Se reparares, temos 2,13333 sem acabar. Então, vamos começar por primeiro desmontar. E, neste caso, dá jeito de fazer como? A primeira parte poderia ser 2,1 mais... E agora, para obter esta parte que se repete, vamos usar o 0,0333 por aí fora. Ok? E é aqui que surge, então, esta dízima infinita periódica que nós vamos transformar desta forma. Então, vamos fazer isso. Seria 2,1 mais... E eu vou só reproduzir aqui os passos novamente, mas é o que já fizemos. Portanto, seria esta que nós conhecemos bem, vezes uma décima, 0,1. Depois, vamos deixar este para já, vai ser 1/3 vezes 1/10. E agora sim, vamos começar também já a fazer qualquer coisa a este 2,1, vamos pô-lo como fração. Será que são 21 décimas, portanto em fração, 21 décimos. Mais, e aqui temos 1 vezes 1 em cima, 3 vezes 10 em baixo, já tínhamos visto que seria 30. Bom, já temos frações, vamos pôr o mesmo denominador, aqui por 3, ficamos com, em cima, 63, em baixo 30, mais 1 sobre 30. Temos 64 sobre 30, não há nenhuma opção assim, mas também ainda não simplificamos, não é? Não temos a fração irredutível, vamos dividir por 2 e por 2, metade de 64, que é 32, e metade de 30, que é 15. E vemos ali o quê? A opção B. E está feito. E vamos agora à pergunta 8. Na pergunta 8 pedem-nos para dizer qual das seguintes expressões é que representa um número positivo. Olhando para as várias opções e para não ter que fazer todas elas, vamos ver logo na linha A, o que é que aqui temos? Temos um número positivo vezes um número negativo. Se pensarmos na regra dos sinais para a multiplicação, o que é que isto vai dar? Vai dar negativo, não é? Portanto, este não pode ser porque vai dar negativo. Então, vamos já excluir a opção A. Será a opção B? Vamos fazer as continhas. Portanto, temos ali 1 menos e agora temos uma divisão. A divisão vai ter prioridade, não é? Teremos de fazer primeiro esta. 2/3 a dividir por 5/8. Também já vimos antes que transformamos as divisões em multiplicações pelo inverso da segunda fração. 5 em cima, 8 em baixo, troca para 8/5. 8 em cima, 5 em baixo. Ok? Agora, vamos multiplicar. 2 vezes 8 em cima dá 16, 3 vezes 5 dá 15.
Vamos colocar o mesmo denominador e teríamos 15 quinzeavos menos 16 quinzeavos, o que nos dá menos 1 sobre 15. E, portanto, este é negativo. Se é negativo, não é o que nós queremos. Está bem? Ainda não é este. Ok? Vamos tentar a C. A C tem ali muita coisa, vamos lá com calma. Por onde é que vamos começar? Temos um parênteses e lá dentro do parênteses temos uma adição e uma divisão. Portanto, vamos começar pela divisão. Vamos deixar aqui fora o menos 3 e vamos fazer a divisão. Portanto, a divisão vai dar positiva ou negativa. Temos um positivo a dividir por um negativo, pela regra dos sinais dá negativo, não é? Então, vou já pôr aqui menos. E agora vamos transformar a divisão na multiplicação pelo inverso, como já fizemos. Portanto, 1/3 vezes o inverso de 1/2. Portanto, atenção que já pus aqui o sinal do resultado. Eu agora já não vou usar este menos que aqui está, está bem? Eu optei por fazer isso. Portanto, vai dar negativo e estou agora a transformar na multiplicação pelo inverso. Vou inverter o 1/2 para 2 sobre 1, ou só 2. Ok? Agora, vamos multiplicar. Portanto, deixamos o menos 3 aqui à espera, o 1/2 também, e em cima 1 vezes 2 que dá 2, 3 vezes 1 que dá 3. Okay? Agora, dentro do parênteses, vamos subtrair o mesmo denominador, por 3 e por 2 aqui, e vamos ter menos 3 vezes quê? 3 sextos, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, menos 2 vezes 2, 4 sextos. Está quase, o menos 3 fica aqui à espera, 3 sextos menos 4 sextos, que nos vai dar menos 1 sexto. Agora temos uma multiplicação, negativo com negativo. Em termos de sinal, o que é que vai dar então? Vai dar positivo, não é? Portanto, é positivo e é só multiplicar em cima, numeradores, 3 vezes 1 que vai dar 3, em baixo, imagina que tens aqui um 1 vezes 6 que dá 6. Temos 3 sextos. Ora, 3 sextos, já agora vamos até ao fim, vamos ver mesmo o resultado com a fração irredutível. Dividindo por 3 ficaria 1, dividindo por 3 em baixo ficaria 2. Portanto, dá 1/2. O que interessava aqui é que era positivo, era maior que 0. Portanto, esta era a opção que nós queríamos, a C, a resposta correta. Ok, está feito.